Agora, é claro, a gente vai estar passando agora um momento difícil, né? Diminuiu bastante a liquidez, né? E isso está diminuindo o número de deals, está aumentando a dificuldade dos founders, vai mudar o perfil das empresas, vai mudar o perfil das empresas que vão receber funding, vai mudar, já mudou, né? Os múltiplos de valuation. Então, você tem uma correção grande que vai ser dolorosa. Eu não acho que a gente bateu no final do poço ainda. Eu não sei se cai muito mais, mas eu não acho que começa a subir rápido ainda. Talvez a gente tenha chegado no final e vai ficar aqui no final. Eu acho que a gente ainda vai 2024 meio inteiro, assim, de lado, assim. Um pouquinho de lado, assim. Mas vai voltar. Tem um monte de problema legal que precisa ser resolvido. Né? E que a gente vai resolver como? Em grande parte com tecnologia nova. Então, não vai parar. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, podcast que conta sobre o ecossistema de startups e inovação no Brasil, por quem ajudou a construir ele. E no episódio de hoje, antes de eu falar quem é, eu vou ler como ele mesmo se descreveu numa entrevista que eu vi quando eu estava pesquisando o material aqui para o podcast. Um nerd que virou engenheiro, que virou empreendedor, que virou executivo, que virou anjo e depois investidor de risco, mas que continua sendo um nerd. Foi assim que o Manuel Lemos se definiu. O Manuel foi CTO da Abril lá atrás, nos anos 2010, mais ou menos, por 6 anos. E nos últimos 10 anos ele foi Managing Partner da Redpoint Ventures, um dos principais fundos de Venture Capital no Brasil e que ajudou a construir o ecossistema de inovação como ele é hoje. A criar ali o ambiente para ter mais rodada, para ter mais startup, investiu em diversos das principais startups, foi board member de Credita, Sami, Culture Rocks, RD Station, Memed, entre dezenas de outras. Então o episódio está muito legal. Se você trabalha com VC ou se você é empreendedor e quer entender como um VC pensa, o episódio de hoje é imperdível para você. Se você quer entender mais sobre a construção da Redpoint e do ecossistema de investidores de Venture Capital no Brasil, você também não pode perder. E antes de começar, eu queria pedir para você seguir a Snack, seja no YouTube, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, e também no Instagram, snack.co, e fazer um agradecimento a Yu, nossa apoiadora, que deu um tênis especial para cada um dos participantes que passou por aqui nessa temporada. O episódio de hoje está muito legal, acho que vocês vão gostar muito. Bora pro episódio. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture hoje. Manuel Lemos, mais uma vez comigo Dani, mas Manuel, muito obrigado. Valeu, obrigado aí, gente. Aceitar dividir um pouco da sua história aqui com a gente. E eu já vou começar te perguntando, cara, como você chegou até aqui? Bora. Bom, eu peguei um Uber ali na vamos lá. Não, eu sou, acho que como chegou no mundo de venture, né? Acho que seria essa a pergunta. Eu sou engenheiro da computação. E desde moleque, comecei a programar moleque, assim, com 8 anos, 8, 9 anos de idade. Eu conheci um computador de um amigo, de um tio meu, achei legal, eu sempre gostei de desmontar as coisas, sempre fui muito curioso. Aí foi o primeiro acesso a computador, assim, depois ganhei o primeiro computador ali com uns 9 anos. E, cara, computador naquela época lá, você ligava o computador na televisão, parecia um prompt lá, não tinha nada pra você fazer, né? Tinha que aprender a programar, começava assim. E aí eu aprendi a programar cedo, ali meio autodidata, assim, e gostei muito de computação. Então, computação teve um papel importante, assim, na minha final de infância, começo de adolescência, assim. Aí, quando chegou a época de fazer vestibular, eu olhei, descobri que tinha o curso de Engenharia da Computação na Unicamp, era um curso relativamente novo, acho que era a segunda turma. Acho que o Anderson, né, meu sócio, é da primeira turma de 92. E eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí mudei para Campinas, fui fazer cursinho lá e terminar o colegial. Acabei entrando na Unicamp em 93. E aí, cara, aquelas alinhamentos de planeta, assim, né? Eu cheguei na Unicamp muito, assim, com a cabeça de olhar computação gráfica, design de jogos, né? Eu gostava bastante de videogame. Mas, a hora que eu comecei a ter as aulas de computação gráfica, eu meio que falei, esse negócio aqui não é trabalhoso pra caramba, meio chato, não me agradou muito. E eu tive uma sorte grande porque a web nasceu em 93.
Então, quando eu estava lá na Unicamp, um professor me apresentou o Mosaic, primeiro browser, né? Primeiro navegador. E aí eu olhei aqui e falei, nossa, que legal, vem aqui para você ver esse site. Entrou no site lá, apareceu lá uma foto, né? Acho que não lembro se era o Lube virtual ali. E eu falei, nossa, aqui vai mudar o mundo, vai mudar o jeito que a gente usa a computação. Aí eu passei a brincar muito com web já desde o começo. Então, fui aprender HTML, construir o website, fui montar minha página pessoal lá na Unicamp, montar o site do laboratório onde eu fazia iniciação científica, né? Então, assim, isso antes de ter internet comercial no Brasil, né? A internet estava só nas universidades. E isso era meio um lado B meu, assim, porque academicamente não era o que eu estudava. Aí, como eu fiquei muito envolvido com essa coisa de rede de computador, etc., eu acabei indo para uma linha de pesquisa, assim, que eu fiz iniciação científica lá desde o começo, desde o primeiro ano de engenharia eu fazia, que era na área de supercomputação e computação distribuída, computação massivamente distribuída, né? O jeito de se resolver grandes problemas matemáticos e computacionais na época era você quebrar o problema num monte de partes, distribuir num monte de computador e resolver que você não tinha máquinas tão poderosas, né? Então, você criava um supercomputador virtual, né? Que era um montão de computador ali fazendo... Então, eu fui fazer pesquisa nessa linha. Depois acabei, me graduei. Aí, coisa interessante, eu me formei em 97 e fui para o Vale do Silício. Fui para o Vale do Silício em dezembro de 97. Eu tinha uma amiga da minha cidade, lá de Araguari, que mora, inclusive, no Vale do Silício. Aí eu falei, poxa, eu vou lá, a Gel me ajuda. Fui para lá, sim, sem nada. Fui fazer um curso de inglês e fiquei ali meio, de certa maneira, meio bundando, assim, porque eu não estava nem trabalhando, nem fazendo um curso mais sério. Até larguei o curso de inglês. Mas eu fiquei ali correndo atrás dos fabricantes de supercomputador, dos fabricantes de estação de trabalho, Sun Microsystems, a Silicon Graphics, o Anycube, né, que era a máquina um supercomputador que eu usava lá na Unicamp. Aí voltei pro Brasil, que eu já estava com o mestrado engatado para começar. Voltei e comecei o mestrado também na área de computação distribuída. E foi interessante que, assim, acho que eu cheguei lá no Vale do Silício, não tinha a menor noção do que era empreendedorismo, startups. Não era a minha praia, não era ainda o que estava na minha cabeça, né? Eu era um nerd apaixonado por tecnologia. Computação, fui lá atrás das coisas que eu gostava. Aí, quando eu voltei, eu acabei criando minha primeira startup, tipo, meses depois, assim. Eu voltei para cá já em 98, fiquei alguns meses lá. Comecei o mestrado e em 98 eu estava começando a história de mensagem celular no Brasil. Você não tinha smartphone ainda, né? Você tinha aqueles telefones mais simples, mas que começou a chegar o tal do torpedo, né? O SMS, né? O texting. E naquela época, pra você ter uma noção, você nem conseguia mandar uma mensagem a partir do celular. Não tinha o mobile originated, né? Que é se originar o SMS a partir do celular. Você tinha que ir no portal da operadora. Então eu sabia, por exemplo, que o Dani tinha o telefone da Maxitel. Aí eu pegava o seu número, ia lá no portal da Maxitel e entrava num form lá e mandava a mensagem para ele. O outro cara tinha da BCP, você fazia a mesma coisa. Eu falei, poxa, meio burro, né, esse negócio. Não tem jeito de eu mandar a mensagem aqui para todo mundo. Aí eu montei um robozinho de software que fingia que era um humano usando cada um desses portais ali e criei o PageMe. Foi minha primeira startup. Era um portal que te ajudava a mandar de um lugar mensagem para todo mundo. E depois comecei a colocar outras informações. Resultado de futebol, né, vender informações ali. Então essa foi minha primeira vou resolver um problema real aqui. Foi a primeira brincadeira ali no mundo de startups. Aí eu lancei o PageMe em 98, sem funding, né? Era eu, um primo, depois uns amigos se juntaram ali também. Mas eu basicamente estava fazendo tudo sozinho, né, nessa época. E foi interessante que chegou, acho que ao longo de 98, 99, estava começando a acontecer alguns casos de investimento em empresas de tecnologia aqui no Brasil. Isso pré-bolha da internet, né? Então teve um pouco de atividade aqui nos anos 98, 99. Depois de 2000 para frente meio que parou tudo quando a bolha estourou. E aí uma amiga minha que trabalhava na Arthur Andersen
falou, poxa, o pessoal está falando do seu projeto aqui na Arthur Andersen, a gente está trabalhando com outros founders para ajudar eles a captarem dinheiro. Por que você não vem falar com a gente? Eu falei, fechei um acordo com eles no risco deles me ajudarem a montar um business plan e fazer um processo de captação. Só que não tinha ecossistema de funding, né? Então não tinha investidor anjo, não tinha aceleradora, não tinha venture builder, não tinha fundos, não tinha nada disso, mas tinha alguns grandes bancos, alguns fundos de private equity fazendo alguns investimentos. E a gente começou a falar com esses caras todos, tinha, sei lá, mais de uma dúzia ali interessado em investir no projeto, cheque maluco, 20 milhões, acho que 23 milhões de dólares a gente estava pedindo. Em cima de um business plan completamente louco, né? E tinha interesse. Tinha vários desses caras assinaram o NDA para a gente começar a fazer as reuniões. Fizemos as primeiras reuniões, teve interesse e tal. E a gente estava passando por segunda leva de reuniões, isso já era fevereiro de 2000. E as reuniões começaram a ser desmarcadas, né? Então o pessoal lá da Arthur Andersen me falava, ó, sei lá, fundo tal, banco tal, desmarcou a reunião. Mas marcou para quando? Cara, não marcou, não vai ter mais investimento aqui. Aí estourou a bolha, né? Mais ou menos março ali que estoura a bolha da internet lá nos Estados Unidos e virou inverno nuclear de funding aqui. Aí eu ainda toquei o projeto mais um tempo, até com um pessoal de software da Bahia me ajudando a desenvolver, um amigo meu também. Mas chegou outubro daquele ano lá, todas as minhas economias já tinham ido, quebrei. Fechei e falei, pô, o PageMe foi pro saco. Mas foi a primeira experiência, assim, né? Aí que eu fui entender um pouco de negócio, né? Vamos fazer o business plan, fui entender um pouco de funding, apesar de que não tinha, né, nada desse do conhecimento que existe hoje, não tinha nem o ecossistema, mas foi um aprendizado muito, muito legal, assim. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de pagamentos americana, uma multinacional americana de pagamentos, que era meio que líder assim, no espaço deles. Eu virei diretor lá no começo não, mas acabei lá como diretor de tecnologia. Eu tocava um projeto grande em saúde no começo. E ali dentro eu ficava trabalhava pra caramba, aprendendo muita coisa, mas não com internet, né? E especialmente naquela época, a parte de pagamentos, nada rodava em rede IP, ainda eram protocolos mais proprietários, protocolos mais simples. Mas eu gostava muito de internet. Eu continuei desenvolvendo meus sites. Eu gosto de pôr a mão na massa. O programa, até hoje, eu assim, quase toda semana eu estou escrevendo algum código para alguma coisa. A maior parte das vezes para brincar, para aprender uma coisa nova, né? E aí eu ensaiei mais uma nova empresa, que era uma fábrica de software, que também não deu muito certo. E em 2006 eu acabei criando um projeto novo que era o Blog Blogs, que era um indexador de blogs em língua portuguesa. E o Blog Blogs, engraçado assim, ele não nasceu para ser um business. Eu comecei o Blog Blogs para aprender uma tecnologia nova que eu estava estudando, que era o Ruby on Rails, que era uma tecnologia que o pessoal usa muito para fazer site, né? Agora já não está mais tão na moda, mas naquela época era assim, era a última, né? A última bolacha do pacote era o Rails. Um amigo meu que trabalhava comigo na Hypercon falou, poxa, dá uma olhada em Rails que você vai gostar, é mais legal do que você fazer o que você está fazendo em Java, em PHP, não tinha os frameworks que estão desenvolvidos na época. Aí eu olhei e falei, poxa, legal mesmo, o que eu vou fazer com isso? Qual que é o jeito mais fácil de aprender? Criar um projeto real. E estava naquela época, isso era ali maio, abril de 2006, estava começando a se falar da surgimento da blogosfera no Brasil. Os blogs estavam começando a nascer. Então, era o começo da história de social media, né? Então, mídias sociais estavam aparecendo ali. E eu olhei aquilo, achei legal, falei, pô, isso aqui pode ser útil, eu vou montar um diretório de blogs em português, porque ainda era muito ruim de você achar bons blogs em português no Google. O que tinha uma coisa legal ali da blogosfera, né? Se você tinha um blog sobre cinema, você escrevia seus posts ali sobre cinema e normalmente você fazia um canto do seu blog que era um link row, era uma lista de links de outros blogs que você recomendava, ou que você gostava, em geral do assunto que você conhecia. O que o Substack trouxe de volta hoje. Exato. Tem um monte dessas coisas que são muito parecidas, né? Aí eu montei o Blog Blogs, que era o primeiro indexador de blogs em português do mundo. Tinha 5 blogs cadastrados lá, que eu cadastrei na mão.
E aí eu mandei mensagem pra uma galera de uns blogueiros, assim, que eram os blogueiros famosos na época, o Ednei, né, que era o Internei, o Marcelo Taz, o Noblar, e alguns desses caras responderam, né, alguns eu fiquei até amigos deles também, responderam, falaram, pô, legal, a gente precisa disso aqui no Brasil, mas, pô, não tem nenhum blog cadastrado aí, as pessoas não vão usar. Aí eu fiz o blogs em um fim de semana. Sexta, sábado, domingo o produto estava no ar com domínio registrado, um design horroroso que eu mesmo fiz, tabajara assim, mas estava lá no ar. Aí eu peguei o outro fim de semana e escrevi um crawler, um robô, né, uma aranha, né, um buscador um descobridor de blogs. Como é que ele funcionava? Eu dava para ele uma semente, falava, começa por esses 3 blogs aqui. E vai pegando. Ele lia lá no blog, caía no blog, lia o blog inteiro, parseava o HTML, achava os outros links, pulava pro link, ele ia fazendo isso e trazendo. E aí tinha não dá nem para falar que era uma inteligência artificial. Tinha um conjunto de regras, né, um monte de heurísticas e gambiarra que eu fiz lá para ele descobrir que o link era de fato um blog. Então tinha um monte de técnica que eu criei. Isso aqui está hospedado no Blogspot, então é um blog. Sim. Isso aqui está no WordPress, bem provavelmente é um blog. Isso aqui está na plataforma de blog do UOL, então é um blog. Aí eu tinha um monte de filtros. Eu falava, é blog, aí eu cadastrava ele automaticamente no Blogs. E o Blogs começava a indexar o blog, porque os blogs tinham o RSS, toda vez que tinha um post, eu sabia que tinha um post novo, eu pegava um pedaço do post e punha no blog. Aí esse negócio começou a funcionar. Sim. Avisei pros caras de novo, os caras, legal, pô, agora faz um ranking, aí montei o ranking, aí todo mundo começou a usar, porque os blogueiros começaram a usar o Blogs meio que como um selo de qualidade. Pô, eu sou o número 1 do ranking do Blogs. Aí começou a funcionar bastante, começou a ter bastante tráfego. Ainda ali em 2000, isso foi 2016, finalzinho de 16, eu reescrevi ele inteiro, começo de 2017, na verdade, eu reescrevi ele inteiro pensando em SEO, aí que ele começou... 2007, desculpa, isso foi 2006, né? Aí no começo de 2007 eu redesenhei ele inteiro com... SEO melhor, um monte de coisa que eu aprendi, assim, o que tá gerando tráfego, o que não tá, isso também era uma coisa pouco falada bem na recente, época. É muito recente. E não tinha nem documento, você tinha que ler, era meio magia negra, assim, né, SEO. E aí o que eu achava que, isso aqui 3 pessoas falaram que isso aqui funciona. Eu ia lá e implementava de maneira automática. Isso deu um puta boom de tráfego. Eu já tinha feito um pequeno teste com AdSense e AdWords, então ele já estava dando ali $3-4 de receita. Teve até um evento que num dia ele deu lá $15. Eu falei, opa, isso aqui é o que eu gasto no host, então tá break-vo, né? Break-vo o produto aqui. Eu falei pro CEO lá de casa que era isso, agora preciso de mais budget aí pra testar esse negócio. O CEO pedindo... A gente ia casar, cara, e ela assim, pô, você vai ficar gastando dinheiro com isso aí, né? Eu falei, não, esse negócio break-vo a gente testa. Aí, 2007 eu relancei e aí ele explodiu de tráfego, cara, assim, e saiu, tipo assim, de um negócio nichado, pouco conhecido, para entre os 100 sites de maior tráfego no Brasil. Caramba. Muito rápido. Assim, sei lá, do carnaval para junho, ele saiu do nada pro top 100 no Brasil. De fato, exponencialidade. E todas as dores nesses 4, 5 meses ali de scaling, porque não era coisa também conhecida. Como é que faz Rails escalar? Sim. Como é que resolve o problema de load balance? Como é que resolve o problema de cache? A infra não tava pronta. Ou seja, caiu muito. Caiu pra caramba. Era uma loucura. Aí começou a dar até mais dinheiro de AdSense, de AdWords, né, do que eu ganhava na Hypercon, como diretor. Eu falei, opa, talvez agora é a hora de eu virar minha carreira inteira para a internet. Eu comecei a negociar. Aí alguns portais vieram falar comigo, falaram, poxa, você está com muito tráfego, fecha aqui uma parceria com o Wig, com o Terra, com o UOL, que tinha umas parcerias de cessão de tráfego, né? Sim. Você virava parceiro do cara, às vezes tinha uma compensação financeira, você cedia o tráfego para ele, ele aparecia melhor nos rankings de tráfego lá do Ibope, né? Da Nielsen, etc. Eu estava negociando com alguns deles, bem avançado assim com o Wig, e mais ou menos no meio de 2007 o Anderson veio falar comigo. O Anderson tinha acabado de ser contratado para ser o cara número 1 da Naspers aqui no Brasil.
né? A Naspers, que depois mudou de nome agora, né? Prosus, né? Mas é um grupo sul-africano que nasceu com mídia e é um dos maiores investidores de internet do mundo, né? Sim. No iFood, compraram o Buscapé, fora do Brasil o Tencent, né? É o grande deal dos caras, é um dos deals de VC mais legais que tem, assim. O Anderson falou, pô, né? Estamos procurando uma pessoa para ser meu braço direito aqui de tech e a gente queria que fosse você. Eu falei, Anderson, legal, tal, já lembrava dele, né, da Unicamp, a gente começou a ficar mais amigo, foi daí pra frente. Eu falei, mas eu tô querendo sair do meu emprego para tocar o Blog Blogs. Ele não conhecia o Blog Blogs ainda. Aí, passou um tempo, ele voltou a falar comigo. Isso, a gente meio que parou de falar ali em junho, julho, aí mais ou menos outubro, novembro, ele falou, quero falar com você de novo, você precisa vir falar com o pessoal da Abril, que a Naspers tinha 30% da editora Abril. Eu fui conhecer lá um dos donos lá da Abril e, moral da história, eles falaram, a gente quer montar dentro da estratégia de digital da Abril que estava sendo desenhada naquela época, até porque a Naspers estava puxando muito eles, né, para investir em tecnologia, em digital, né, internet, tinha um pilar que era como se fosse um venture builder, se for pensar assim, era um Skunkworks Project, era uma empresa que iria fazer coisas que nunca poderiam ser feitas nem com a marca, nem dentro da própria Abril. E aí eles falaram, a gente quer que você toque isso, que seriam produtos puramente digitais, sem nenhuma conexão com a Abril. Aí eles falaram, né, me chamaram lá para fazer isso, eu falei, só tem um problema, eu estou negociando aqui o Blog Blogs, e eles falaram, não, a gente compra o Blog Blogs para você vir. Então foi um acquihire, na verdade. Né, acquihire de uma pessoa, porque o Blog Blogs era eu e a minha esposa, assim, eu estava acabando de fechar, acho que a segunda contratação do Blog Blogs era naqueles dias, assim. Aí eu teve um monte de rolo no meio do caminho, mas acabei vendendo para eles em comecinho de 2008. Aí vendi o 100% do Blog Blogs para ele, negociei com o Anderson, né? Vi que o bicho é bom de serviço mesmo. E me colocou um contratão de vesting lá. Aí eu fui, e assim, o mandato era muito bom, que era, você vai ter um pedaço dessa empresa nova que você vai criar, um budget incrível, assim, o suporte da Naspers, do Anderson e da Abril para fazer o que você quiser de internet. Eu falei, vamos embora. Fechamos, começamos, aí montamos uma empresa, chamava Webico, e aí eu saí para montar essa empresa. Ela tinha um primeiro produto, que era o Blog Blogs, depois a gente lançou um segundo produto, que era tipo um Yahoo Respostas, assim, chamava Brasigo, que esse já foi desenvolvido aqui, já por essa equipe. E eu fui montar a equipe. E aí, cara, foi muito legal, porque assim, a missão era monta uma empresa nos moldes das empresas do Vale do Silício. Isso não era comum naquela época também. Lembra que isso é 2008. A gente montou um escritório na Chácara Santo Antônio, super legal, tudo open floor, todo mundo usando o Mac, tudo open source, e saí procurando a galera no Brasil. Contratei os primeiros 40 e poucas pessoas ali, time incrível, assim, de longe o melhor time que eu já trabalhei, assim, e começamos a montar. Só que passou um ano, Abril desistiu da Webico. Deu a crise de 2008, deu mais... mas a Abril nem estava sofrendo, na verdade, com a crise ali, mas tinha uma questão de budget, de câmbio, etc. Eles falaram, poxa, a Abril está tendo algumas dificuldades aqui na operação dela de digital. Eu já tinha meio que assumido de CTO interino lá no final de 2008. Ele falou, mas para 2009 o que a gente gostaria era que você viesse tocar aqui a parte de tecnologia da Abril Digital. E não vamos seguir com o projeto da Web. Caramba, né? E o que eu faço com o meu time? Os caras, não, você pode trazer o time, só tem que mandar mais gente embora do lado de cá, porque eu já tinha uma missão de demitir algumas pessoas ali. Aí foi um caos, demitiu um monte de gente, sem conhecer as pessoas, trouxe os caras da Web, sem explicar para eles direito o que era. Todo mundo achou ruim. Tem que trabalhar. O pessoal da Abril ficou puto. Esse cara veio, demitiu um monte de gente para salvar os amigos dele. Um monte de cara da Web falou, você não falou pra gente o que você estava fazendo, porque eu não podia. Eu não vim aqui para trabalhar numa empresa grande. Levou um ano para esses times voltarem a funcionar. Mas eu fiquei lá até vendi no começo de 2008, fiquei lá até 2014. Aí fizemos uma porrada de coisa na Abril, foi fantástico, assim, foi muito aprendizado mesmo, e foi ver a disrupção bater na porta e entrar para dentro do negócio, porque a Abril veio 2008, 9 e 10, os 3 melhores anos históricos da Abril.
2008, melhor ano de todos. 2009, melhor de todos. 2010, melhor de todos. Gente, a internet vai comer nosso lanche. Não, você não sabe, você não entende de mídia. E aí, em 2011 para frente, começou a sofrer, tanto que a gente viu, né, o que aconteceu. Então, assim, teve o lado lúdico, vamos dizer assim, e meio humbling disso, você ia falar, poxa, essas coisas acontecem. A tal da disrupção, ela é verdade. Ninguém tá livre, né, disso. Mas foi muito rico também da tanta coisa que a gente desenvolveu e etc. Ali também tem a semente de eu chegar como investidor, né? Chegou um momento que o Anderson saiu da Naspers, passou por um tempo pelo Apontador e fundou a Redpoint Ventures em 2012, né? Junto com 2 fundos lá do Vale do Silício. E ele me chamou para ser advisor lá. Na época eu não podia sair porque eu estava no contrato de vesting que ele me fez. Eu falei, não dá para sair agora, né? Loguinho, Agora, lembra? Aí ele falou, então vem de advisor e depois a gente vê se você tem interesse de virar sócio ou não. Virei advisor lá e um pouquinho antes eu comecei a fazer uns investimentos anjos em empresa de tech junto com um amigo meu, que é o Luciano Tavares, fundador do Magnetics. Não sei se vocês conhecem ele, um cara foda assim também. E aí o Lu falou, poxa, tô pensando em investir em empresa de tecnologia, você já fez a história do Blog Blogs, vamos junto. Aí a gente começou a investir, fizemos acho que 8 deals e, cara, montamos um portfólio animal para quem nunca tinha feito aquilo. A gente teve dois write-offs ali, mas a gente fez Creditas, Conta Azul, Rock Content, Asas e ClickSign. Só empresa legal, quase todas. E isso foi muito jóia. De todas essas, a gente foi praticamente o primeiro investidor ali. Então foi muito massa e conhecer, né, cara? Tipo o Sérgio, o Diego, o Kramer, a turma, o Vinícius, turma muito, muito, muito boa. E trocar muito com eles, né? Aprender, tentar ajudar eles no que a gente podia e aprender com eles também, né? Esses caras estão... Né? Se você compara já essa geração de founders com a minha lá em 2000... Não tem nem comparação. Os caras são muito mais preparados. Você vê a galera de hoje, então, muito mais preparada ainda, né? E aí eu gostei do jogo de investimento anjo, etc. Aí, quando eu saí da Abril, eu me juntei à Redpoint como sócio full-time. Né? E é o que a gente vem fazendo aí, então. E mais recentemente, agora, eu e o Anderson estamos tentando montar uma plataforma lá de investimento no Itaú, mas estamos no meio do processo ainda, né? Então, essa história longa aí, tentando encurtar ela aí um pouco. Um monte de perguntas. E aí, quem começa? Não, eu quero começar porque, assim, você foi... empreendedor, executivo, investidor. Que são... Como foi para você ir trocando esse chapéu e que são as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, que você tem que ter de perfil diferente, né? Cara, é engraçado assim, né? Olhando aquela história, né? Juntar os pontos olhando para trás é mais fácil, né? Eu vejo assim, o que eu sempre... O que tem de comum em todas essas fases aí, né? E eu acho que é um pouco da minha essência, assim. Eu gosto de tecnologia e gosto de resolver problemas em geral, né? Natureza de engenheiro, usando o tech. Então, esse tempo inteiro aí, o que eu fiz, de fato, sempre teve esse ângulo aí, né? Então, isso era uma coisa... Eu sempre gostei dessa história de desenhar soluções, de fazer a ponte entre a necessidade do negócio e o que tem de disponibilidade tecnológica ali para resolver o problema. Agora, são cabeças muito, muito diferentes, né? Assim, quando você é executivo, até não posso reclamar muito nesse aspecto da minha fase de executivo, porque minha fase de executivo eu era muito o cara que fazia as coisas diferentes dentro daquela organização. Né? Na Hyper, eu cheguei lá para tocar um projeto de saúde, que era o primeiro projeto de saúde que os caras tocavam, com uma tecnologia completamente nova. Até o hardware, né, que a gente usava para passar o cartão ali, a gente desenvolveu até o hardware, core dos device drivers do sistema operacional. Então, era muita coisa, empreendedorismo, vamos dizer assim. Então, na Abril, a mesma coisa, fizemos uma porrada de coisa. Mas eu acho que assim, o executivo tipicamente, ele tem um guardrail forte para ele trabalhar ali, que é o horizonte de tempo do resultado do ano. Tanto que a grande parte da dificuldade para
para inovar, né, nas organizações, é isso, né? Você pensar assim, fiquei final de junho ali até começo de agosto fazendo um curso lá em Stanford, e eles falam um negócio interessante. Ele fala assim, a inovação vem da variância, que é um monte de coisa diferente, né? Volume de coisas diferentes que você faz. Algumas, você imagina que você vai ter esse montão de coisa distribuído numa curva normal. Um monte de coisa péssima, um monte de coisa mais ou menos, então um pouquinho de coisa péssima, um monte de coisa mais ou menos e um pouquinho de coisa boa. A inovação boa, disruptiva, está aqui na ponta. Só que para você chegar nela, não tem jeito de você só ter ela. Você tem que ter a curva inteira. Você tem que ter variância, você tem que ter volume. E as organizações, naturalmente, são desenhadas para lutar contra a variância. Então, você não quer chacoalhar o barco demais, você não quer ter coisa que é incerta demais, você não quer ter coisa que é imprevisível demais, você não quer ter coisa que tem risco demais. Então, acho que essa é um pouco da diferença. E teve acho que aí um momento mais pessoal, assim, que foi quando eu resolvi virar de vez a cabeça para ir para o lado de investidor. Né? Porque essa é uma mudança grande. Né? Até então, seja empreendendo nas minhas coisas ou empreendendo dentro de uma organização, eu estava fazendo coisa acontecer, pondo a mão na massa, etc. Até era coisa que eu falava, a gente conversou muito, eu e o Anderson, sobre isso, que era o que é essa cabeça nova de estar como VC, né? E tem algumas coisas interessantes, assim, o VC ele se realiza através do founder, não é o VC que faz nada, quem faz é o fundador, é o time da empresa. A gente tenta primeiro não atrapalhar, depois tenta ajudar, gosta de achar que ajuda pra caramba, às vezes ajuda, né? Então assim, você tem que se realizar através do outro e isso tem que te deixar satisfeito, né? Então essa é uma coisa. E eu falei, não, acho que isso aí funciona para mim. O que eu gosto de ver mesmo é a transformação, é sair do 0 para o 1, é do 1 pro 10, do 10 pro 100. Dali para frente já não é muito minha praia. Eu já estava sacando isso ali na Abril, que assim, eu não gosto muito de tocar a operação. Eu gosto mais de ver a coisa nascendo. Tocar a operação, na hora que começou, né, muito foco em escala, otimização, não é muito a minha praia, não é onde que eu sou meu melhor. E eu gosto de estar trabalhando com tecnologia de ponta com gente muito boa. E, cara, eu falei, Venture Capital em Tech meio que tem essas coisas todas aí. Você vai trabalhar com um monte de gente muito boa, né? Você escolhe, inclusive, com quem que você quer trabalhar. Então, você, além de trabalhar com pessoas legais, pessoas que têm valores parecidos com o seu, que quer ter impacto no mundo parecido com o seu. Acho que tem um aspecto aí que é muito joia. Esses founders, se eles tiverem sucesso, o impacto é grande, então você vai ter impacto. Tudo bem, através dos caras você vai ajudar a ter, é legal. Você vai estar trabalhando com um monte de negócio diferente, um monte de problema diferente para resolver, com tecnologias super novas, que são empresas de tecnologia, e não vou ter que estar tocando operação. Falei, poxa, funcionou bem. Então essa é acho que uma das diferenças que tem, assim. Eu acho que no VC, eu pelo menos, assim, eu tive que tomar muito cuidado, especialmente no começo, o Anderson até brincava, cuidado com a diferença entre um bom deal e um projeto. Né? Porque às vezes você apaixona pelo problema. Você fala, puta, eu sei como resolver isso aqui, eu sei como ajudar esses caras. Sim. Mas seu papel não é esse. O papel é fazer um bom investimento. Você pegou dinheiro de terceiros e tem que entregar resultado para eles. Então, levei um tempo assim, para aprender a fazer. Isso é natural, né? Você gostar do founder, do que ele está fazendo, mas uma hora você tem que fazer o reality check ali. Não, tá bom. Qual que é o melhor jeito de eu fazer o melhor possível aqui? Senão eu vou ajudar ele de outra maneira. Não necessariamente é um investimento para a gente fazer, né? Então acho que teve todas essas diferenças de perfil aí. Como empreendedor, você também carrega um monte de coisa que você pode olhar para trás e acho que você é mais empático com... Sim, não, sem dúvida. Aí acho que assim, um pouco não é nem do que é diferente, né? Do que eu trouxe dessa história toda, que eu trouxe que é útil aqui, né? Eu acho que aí tem uma mistura de coisas. Eu acho que assim, o fato de você já ter sentado na cadeira do founder, do CEO, etc., você fica, obviamente, muito mais empático, você entende mais o problemas e as dores deles ali. Então, acho que fica mais fácil de você ter uma conversa. O fato de eu ter trabalhado resolvendo e tocando operações, poxa, é muito mais rápido para você aprender, para você entender. Você traz essa bagagem inteira e deixa ela disponível, tenta deixar ela disponível para
tentar ajudar o cara, pelo menos, a não ter as mesmas dores, não cair nos mesmos buracos, né? Então, eu acho que é legal pra caramba, assim. Você vê que tem muitos fundos no Vale que vêm desse DNA mais de operação. Mas não é o único, né? Você tem outros fundos que já tem um perfil mais de mercado financeiro, outros... Então, acho que não tem um one size fits all para VC, né? Você tem gente tendo resultados muito bons com perfis variados. No meu caso, a minha... Vamos falar assim, o que eu tinha de diferente para trazer era isso, né? Mas tem uma coisa ligada a isso que é, pelo que essa tua vivência que você foi captar e não conseguiu. Daí você meio descobriu o que é captar. Daí você foi de novo, daí você fez um outro. Daí você aprendeu efetivamente captação no. Tanto que no blogs eu falei, não quero captar de jeito nenhum. Aí vendi. Todo mundo morde essa vendi língua. Na primeira. Nunca mais. Mas daí eu tava falando esses dias com o VC, que é o empreendedor e o VC vivem tipo o upside down do Stranger Things. A mesma dimensão, sim, cada um de um outro lado, né? E você teve que ter essa transformação, sim, né? Total, porque como empreendedor, você precisa do dinheiro, você fica pensando no user proceeds. Eu tô precisando desse dinheiro para isso, eu vou levar para lá. E depois de um tempo, logo você já teve que pensar como investidor. Sim. Pô, se eu dou esse dinheiro, para onde vai? Exato, e quais os próximos seguintes que esse cara não tá vendo e eu vou ter que ajudar. Então, como foi esse upside down aí do... Eu acho que foi um pouco, né? Dentro da Abril, a gente já tocava os projetos lá, todos com seu próprio PNL, eu tinha que defender budget para eles. Então, já tinha um pouco... Não era um fundraising, né? Sim. Que fundraising é a calça, né? Ou a sandália da humildade mesmo, né? Mas já tinha um pouco. E às vezes o seu projeto era questionado. O cara falava, pô, legal, mas o ROI do projeto não é bom, eu não acredito no projeto. Cara, e aí? Então, tinha já um pouco disso. Do lado de cá, você começa a ver que tem implicações, né? Não adianta só você achar que, pô, vou lá, vou dar o dinheiro. Mas se aquela empresa não tem chance de passar para a próxima etapa, você deveria estar pondo aquele dinheiro. Claro, depende de para que o fundo nasceu, né? Cada fundo tem o seu mandato, sua missão ali. Mas no que a gente fazia, que era investimento de early stage para empresa de alto crescimento, cara, eu tenho que pensar que eu estou investindo em uma empresa que tem condição de levantar as próximas rodadas. Esse é o business model. Se eu não fizer isso, eu vou quebrar o modelo. Então, você, aos poucos, vai desenvolvendo isso aí, né? Agora, assim, tem que... Uma coisa que a gente viu muito também, e acho que aí é uma coisa de mercados onde vamos falar assim, o ecossistema ainda não é tão maduro, né? Amadureceu demais, sim, aqui, mas não dá para comparar a liquidez e a disponibilidade de funding que tem aqui com o Vale do Silício, por exemplo. Sim. E você tem coisas que acontecem que é do tipo, poxa, o founder está lá numa empresa há 8, 10 anos. Né? Primeiro que a gente vê as histórias, parece que tudo foi meteórico, né? Pô, legal, virou unicórnio, 3 anos. Não, cara, o cara está lá pastando tem 12 anos. E nesses 2 anos, tipicamente, recebendo muito pouco. Às vezes, quase nada. Às vezes, para dar o exemplo ali, aqui a gente não pode jogar dinheiro fora. Tem um monte de coisa acontecendo. Esse cara, imagina, 12 anos da vida de um cara de 20 e poucos anos. É a época mais produtiva da vida do cara. E ele não montou nenhum pé de meia, não comprou um apartamento. Chega uma proposta de um early exit. Como é que fica? Se o cara segue no caminho de growth, ele está comprando um caminhão de risco. Sim. Então, você tem que ter um pouco de sensibilidade para entender essas nuances, né? Porque você tem lá Power Law do VC que você está investindo no negócio, sim, porque vai ter aqueles 2 negócios lá que vão dar todo o retorno do fundo. E você, quando vê um negócio indo bem, você acha que é aquele, e aí chega no meio do caminho, o investidor fala, pô, pra mim eu vou botar uns milhões no bolso, coisa que eu nunca tive. O founder. O founder. Não, eu acho que assim, acho que é mais simples do que parece. O que tem que... Onde que começa como é que começa essa história para ela dar certo? Ela tem que nascer alinhada. Então, o founder, quando ele vai buscar dinheiro de venture capital, ele tem que entender que ele está entrando na trajetória de high growth. Ela não é a única que existe, ela não é a melhor que existe, ela é uma, né? E esse modelo funciona se a empresa porrar. Essa é a verdade. Então ele sabe que esse é o jogo. Ele sabe que se ele tentar mudar no meio do caminho, pode ter
ter dificuldades. Agora, pode ser que essa mudança no meio do caminho, ela é a única que tem. E aí o fundo tem que entender também. Essa que é a discussão e sensibilidade que eu acho que tem que ter. E, cara, às vezes, você, em vez de fazer 40 vezes de retorno, o fundo de early stage vai fazer 10. Vai fazer 5. Mas é uma história que deu certo. Talvez se você seguisse outro caminho, você estava comprando um risco maior agora de ser zero. Então, por isso que você tem que fazer gestão de portfólio direito, mas tem que nascer alinhado. No casamento ali, no primeiro deal, a hora que o cara pega essa trajetória, estamos juntando aqui as trouxinhas aqui para fazer a trajetória de high growth. Agora, se nasce desalinhado, aí é uma história que pode acabar mal rápido, né? Porque um quer fazer uma coisa, o outro quer outra e talvez os dois vão se dar mal por conta dessa falta de alinhamento no começo. Então, assim, acho que VC funciona muito por conta de alinhamento de incentivo e de interesse, assim, entre todos os players que estão na mesa, assim. E daí, ligado a high growth, acho que assim, tem alguns componentes, né? Tem muita literatura, né? A gente fala dos playbooks, mas você viveu 2 componentes de forma muito hard, que é o efeito da exponencialidade da tecnologia. O que a tecnologia tem de tipping point no case, e o segundo componente de cultura de time. Tá. Que um é mais cartesiano, né? Acho que tipo, o cara tem formação técnica, fica estudando as tecnologias exponenciais de momento e vai vendo onde aplica, que é muito a ferramenta para o problema. Mas tem essa parte subjetiva do time, que daí acho que o VC também é muito treinado para olhar. Sim, não. E é outra dimensão, tipo, é incomparável com essa dimensão. Conta um pouquinho como você evoluiu. É engraçado, assim, hoje acho que hoje a gente... Mesmo eu, assim, né, que vim mais do background técnico, eu olho muito mais a questão de gente, cultura, do que a de tech. Vamos falar assim, no começo chegavam os founders, a gente ainda ajudava mais em tech, né? Por exemplo, lá na Redpoint a gente tinha uma cabeça assim, de ajudar em 4 áreas. Uma era tech, até pelo DNA, né? Eu, Anderson Romero, os 3 engenheiros da computação, sempre tocando coisa de tech. Então, naturalmente, a gente poderia tentar ajudar em tech. Mas a verdade é que mais e mais os founders estavam vindo melhor preparados em tech do que antes. Especialmente mais no fundo 2, etc. Então isso aqui passou a ser secundário e mais pontual. Depois tinha outros 3 áreas, que eram máquinas de crescimento. Aí sim, entender a dinâmica de montar uma máquina de high growth, aquisição de cliente, customer success, retenção, produto, vendas, etc. Você tem um monte, né, de enginezinhos ali, engrenagens que você tem que pôr para funcionar para o negócio a crescer. Então, aí esse era um foco importante. O outro era gente, que tá bom, fiz análise do time agora na rodada de seed ou série A. Quais são os buracos que já tem nesse time, que a gente já sabe? Quais são os next key hires, quais as contratações-chave que esse cara tem que fazer? Como é que a gente ajuda ele garantir que nessas posições ele põe gente preparada para o desafio. Então, gente super importante. E depois tinha funding. Então, hoje, apesar de eu adoro tecnologia, tento ficar atualizado, a verdade é que os founders chegam, os times de tech, muito melhor preparados do que eu consigo sequer me atualizar. O que eu tenho? A vivência de ter, 40, eu brinco, né? Fazer 49 anos agora. É 40 anos nerdando. 40 anos mexendo com tech. Então, você pega um pouco de feeling, né? De sentir cheiro das coisas. Então, acho que isso ajuda, assim. Mas eu acho que a questão de cultura, de execução, de produto, que é uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que talvez um dos grandes gaps é que, em geral, a parte de produto é ruim, tá? Né? Não necessariamente ruim, mas é uma parte muito difícil de fazer, bem feito, produto, né? Então, eu acho que são as coisas que hoje eu olho mais para isso, assim, muito time, esse time vai ter condição de montar produto, vai ter condição de crescer o time, tem cabeça para tocar uma operação que vai escalar rápido, claro, tem tecnologia, está trabalhando com tecnologia adequada, etc., mas é mais por aí, assim, eu vejo. Você falou em alguns momentos de founders mais preparados. Eu acho que a gente pode depois entrar um pouco no porquê disso, mas você tem um ecossistema mais maduro, você tem mais literatura, você tem mais acesso à informação, um monte de coisa. Mas e no perfil do founder? O que era o cara lá de 2000? Então, você, lembrando como você era como empreendedor,
até quando você começou a investir em anjo, ali por 2010 e começo da Redpoint, e o cara de agora? O que mudou no perfil desse founder? Eu acho que lá no 2000 ali era muita gente de tech. Era o cara bem que... Porque imagina, a internet era nada aqui, né? Tava começando, sei lá, internet comercial não tinha nem 10 anos em 2000 no Brasil. Então era muito, muito cedo. Então era o cara que estava envolvido no meio de tecnologia mesmo. Naturalmente os founders saíam dali. Em geral o cara saía ou começando a desenvolver uma área de serviço, prestação de serviço, ou algum produto para resolver um problema que ele mesmo tinha ou que ele já trabalhava dentro de alguma empresa. Isso acabava virando uma empresa, né? Depois, eu acho que a gente começou a ver ainda os caras de tech, mas já muito mais gente de business mesmo. E aí o cara que veio de uma área de negócio, que ele conhece muito bem, que ele sabe que tem um gap, né, ou que tem um problema, e ele fala, poxa, agora eu vou resolver esse problema de um outro jeito com a ajuda de tecnologia. E aí essa dupla funciona muito bem, né? Gente de consultoria, porque o cara de consultoria conhece muito profundamente muitos negócios. O Sérgio, por exemplo, o cara que veio da BCG, conhecia muito de banking, de crédito no Brasil, quando ele começou a montar o Banco Fácil lá atrás. Então, acho que teve essa mudança de perfil, assim. Hoje, eu acho que tem meio de tudo, assim. Eu acho que tem gente que vem mais do lado tech, tem gente que vem mais do lado do business em si. Acho que tem uma mistura das duas coisas. Você começa a reciclar, né? Muita gente que já foi de startups, sim, de founding teams ou empreendedores de segunda viagem. Não, mas acho que tem nesse caso, nessa chegada, né, do cara tech e do cara de business, e até compartilhando coisas que a gente vive, né, cai nesse gap de produto. Porque a formação ainda muito de engenharia é um cara de técnico puro. O que a gente vê, né, não tem discussão ainda muito de negócio, começa a ter cada vez melhor, mas não tem a cabeça que a gente acaba vendo aqui de como é a jornada do produto, qual o economics, qual o go-to-market. Ele não precisa ter a resposta, mas saber que existem essas respostas que ele precisa preencher. Eu gosto de resumir isso assim, o cara tem que ser muito apaixonado pelo problema que ele quer tentar resolver. Se ele está focado em resolver o problema, ele vai ter que olhar o cara que usa, que é para quem ele está resolvendo o problema. Tá? Isso é produto. Aí depois, é claro, que você olha produto de maneira mais abrangente, você vai entrar no business model, você vai entrar em finance, unit economics, pricing, tudo é produto. Então eu acho que a gente deveria gastar mais tempo fazendo o produto bem feito. Assim. Eu acho que tem muita startup que até começa a ter alguma atração, depois consegue fazer funding, talvez agora isso vai ficar mais difícil, conseguia growth na base meio da força, mas o produto não estava lá. E aí a hora que perde essa inércia, aí começa a sofrer, entendeu? A hora que você para de pôr combustível, para de pôr pedalar ali a máquina de marketing e aquisição, a coisa começa a ficar difícil de fechar a conta. Então eu acho que hoje eu olharia muito assim, cara, foca muito em produto. Né? Seja rápido em iterar, em testar, em descobrir. Entenda a cabeça do cliente, entenda a cabeça do cara que tá comprando. O que é de fato o tal do Product Market Fit, né? Que é... Cara, eu não tenho a definição perfeita do que é Product Market Fit, mas é aquela coisa, eu acho que quando você vê, você vai saber que realmente, né? E, então, assim, eu acho que olhar muito para isso, assim, eu acho que esse é um recado que eu dou, assim, para qualquer pessoa que estiver empreendendo. Cara, foco no problema. O resto virá. Se acertar na veia a solução de um problema, vai ter quem pague por aquilo ali, né? E a gente falou, lado do empreendedor e do lado do VC. O que mudou 2000 para cá? Porque lá no começo teve o pessoal que não era VC. Eu acho que assim, tinha já alguns fundos nascendo ali, né? Você pega, Monax, eram os fundos que começaram ali. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de VC foi o Eric e o Fabinho dando uma palestra lá. Na época do Blogs, caralho, esses caras são foda, né? Então, acho que assim, começaram a aparecer muitos fundos. Os fundos foram se sofisticando, né? Melhorando, aumentando as equipes, treinando gente. Mudando, inclusive, a cabeça de onde que o fundo quer investir. No começo era muita coisa mais... Né, os copycats, os modelos provados. Depois você falou, não, dá para ter inovação no Brasil.
você passa a ter mais confiança no jogo. Hoje a gente já está vendo os fundos começando a se especializar, né? Você já tem fundos muito especializados. Esse fundo só faz pré-seed em fintech. Naquela época não era assim. Tem tamanho de Você fazia mercado todo aqui no mundo. Brasil para uma especialização? Eu acho que tem. Hoje eu acho que tem. Se você falasse assim, 2010, 2012, quando o Anderson começou a Redpoint, a decisão foi não tem. Na época ele levantou, o primeiro fundo era um fundo de 130 milhões de dólares para fazer Series A no Brasil. Cara, como é que você escolhe para fazer só fintech, por exemplo? Não tinha jeito. A gente não conseguia... Fazer em todas. Exato. Mesmo se você fizesse todas, capaz que você não faria direito. Então, naquela época não era possível. Hoje eu acho que é possível. Você tem casos legais, né? Você tem Parallax, que só faz a fintech. Você tem o pessoal do SaaSholic, da ABCs, que faz muito SaaS, software. Você está começando a ter a gente especializada, né? O Alex, que gosta bastante de software e tecnologia, o próprio Eds. Então, eu acho que tem espaço, sim. E eu acho que é meio natural, porque começa a ser importante você ter muito know-how dentro dos negócios que você investe, para aí sim você poder ajudar melhor os founders, escolher os melhores cavalos e etc. Né? Então eu acho que isso é meio natural assim, de acontecer. E você acha que para onde a evolução do perfil do VC, do General Partner lá? Porque lá atrás, voltando, o pessoal de Private Equity que começou a fazer alguns investimentos, aí você falou no começo do pessoal da Monax, você e o Anderson têm um background empreendedor tech. Como que isso está evoluindo, você acha? Eu acho que hoje tem um mix grande, assim. Acho que tem gente com esse perfil, tem muita gente, tem muito founder que está fazendo exit, está entrando já para o lado de VC, ou montando um microfundo, ou começando a investir diretamente, fazendo anjo. Eu acho que isso é legal pra caramba. Então, é um cara que ele vem com o DNA de operação e de, talvez, tech, alguns deles, né? Então, acho isso legal pra caramba. Você tem gente do mercado financeiro cada vez entendendo mais como é que o jogo de VC... Porque o mercado sempre investiu, né? Os caras de PI estão aí para dar aula pra gente muito antes de a gente falar de VC aqui. Mas é muito diferente fazer um deal de private equity e um deal de VC. É completamente diferente, para não falar muito, né? Então, também tem esse pessoal fazendo. Você tem as corporações desenvolvendo seus braços de corporate venture capital e ficando cada vez mais sofisticadas. Então, cara, eu acho que assim, acho que a gente vai ver cada vez mais diversidade aí, o que é bom, e cada vez gente melhor preparada, o que é bom também. Agora, como tudo nesse universo, é power law. Né? Você vai ter uns poucos que são os caras que conseguem manter e entregar resultado bom de maneira consistente. Assim, né? Isso é estatística, não é daqui, é estatística da indústria como um todo. Né? E até casando essa reflexão com esse momento que a gente está pós-Covid, pós-bolha Covid, e você que esteve dentro da bolha de .com, o que você vê assim, que teve efetivamente dinâmica de semelhança que está muito diferente e como consequência a gente vai sair diferente depois dessa... Cara, essa é uma discussão boa, né? A gente vinha-se há muitos anos falando, né? Estamos tendo uma bolha de venture ou de tech, isso muito antes de 2021, né? Acho que a gente escutou isso desde 2016, o pessoal está falando da bolha de tech. De fato, a gente veio a indústria inteira ela é meio cíclica, né? Tipicamente ciclos de 4, 5 anos. Fazia meio uns 10, 12 anos que não tinha um downturn grande. Né? Teve alguma coisa ali em 2008, depois 2016, mas não afetou a indústria. Começou a crescer, seguiu crescendo de maneira muito grande. E a gente teve 2021, que foi um ponto completamente fora da curva, né? Aí teve uma explosão de liquidez, né? De capital disponível, de tamanhos de rodadas, de valuations, etc. Agora a gente tem um problemão para resolver, porque isso está tendo um mega no reajuste, mas eu não acho que vai ser nem de perto o estrago que foi da bolha de 2000, que parou tudo depois. Né? A gente já vê que não está seguindo o mesmo caminho. E aí tem um monte de razões para isso. Né? Tipo, os business hoje... Né, você tem muito mais clareza do que funciona, do que não funciona. Naquela época tudo era novo. Né, você não tinha sequer base de usuários para pensar em modelos de economia digital. Você estava criando a infraestrutura. Então, tanto que se você pega na pré-bolha, grande parte dos investimentos muito grandes, dos retornos muito grandes que os fundos tiveram,
Não eram os caras investindo nos Google e Yahoo da vida, eram os caras investindo na empresa de hardware. Né? O cara na empresa que fazia edge router, que fazia roteador, que fazia os equipamentos que estavam colocando a internet de pé. Né? A fabricante de semicondutor, etc. Aí depois... só que agora o que a gente tem? Uma puta de uma infraestrutura instalada, né? O mundo inteiro está conectado na internet. Você faz... Veja a velocidade com que as coisas têm acontecendo, né? A velocidade que adotaram o ChatGPT, por exemplo. Por que é tão mais rápido? Só porque o produto é do cacete? Não, porque agora a curva, o que está entre você e adotar um serviço novo é baixar o app e começar a usar. Né? Então, eu acho que é muito diferente. As pessoas já estão usando, gastando dinheiro dentro da internet, os modelos de negócio, tem um monte de modelo de negócio conhecido e que funciona já validado. Então é muito diferente daquela época onde você estava meio que criando tudo, para uma época agora onde você já tem um monte de estrada pavimentada, infraestrutura colocada, as pessoas sabendo como é que usa isso. Então acho que isso é diferente. Agora, é claro, a gente vai estar passando agora um momento difícil, né? Diminuiu bastante a liquidez, né? E isso está diminuindo o número de deals, está aumentando a dificuldade dos founders, vai mudar o perfil das empresas, vai mudar o perfil das empresas que vão receber funding, vai mudar, já mudou, né? Os múltiplos de valuation. Então, você tem uma correção grande que vai ser dolorosa. Eu não acho que a gente bateu no final do poço ainda. Eu não sei se cai muito mais, mas eu não acho que começa a subir rápido ainda. Talvez a gente tenha chegado no final e vai ficar aqui no final. Eu acho que a gente ainda vai 2024 meio inteiro, assim, de lado, assim. Um pouquinho de lado, assim. Mas vai voltar. Tem um monte de problema legal que precisa ser resolvido. Né? E que a gente vai resolver como? Em grande parte com tecnologia nova. Então, não vai parar isso aí. E você tem ondas novas de tecnologia chegando. Por exemplo, a história de inteligência artificial. Então, você vê, quando você vê, por exemplo, os números do Vale do Silício, você já tem alguns, dependendo de como é que você mede, em alguns lugares você já tem crescimento no investimento de venture de Q1 para Q2. Sim. Se você quebrar o que está acontecendo lá dentro, muito já é coisa que está sendo criada, está sendo investida o quê? Em inteligência artificial. Sim. É o que está compensando as outras coisas que caíram. E claro, inteligência artificial, a gente está criando a infra para inteligência artificial. Né? A gente está... Quem são os grandes provedores de foundation models? Né? Quem são os caras que vão prover a infraestrutura básica para quem vai criar e usar inteligência artificial? Você vai ter que meter dinheiro para caramba nesses caras agora. Então, você vai ter um pouco dessa história assim, né? Então, só nessa lógica, também para não pegar esse ponto, você não acha que a gente, ecossistema, então a gente não tem dois componentes ainda para fazer, explicar um pouco essa lógica, quais são os ciclos da tecnologia, o que é de foundation, o que é de aplicação, e como consequência, os economics, ou a lucratividade, que sempre a gente sofreu a crítica, não dá dinheiro. Sim. Mas daí você vê... 10, 20 anos depois, assim, dá muito dinheiro. Tecnologia, se fizer direito, dá mais do que farma. Sim. Hoje as ações refletem isso. As maiores empresas de tecnologia do mundo hoje são quase todas as big techs, e a lucratividade é bizarra. Mas hoje a gente tem estatística para provar isso. Mas a gente acha que não consegue muito bem explicar isso no Brasil e também tem poucos casos, você não acha? Não, eu acho que a gente está melhorando bastante. Assim, é só... Poxa, Se a gente pegar alguns exemplos assim no Brasil, né, de empresas que vieram dessa junção de tech resolvendo um problema grande num mercado grande, aí financiadas por venture capital, para suportar o modelo de que temos que fazer mais venture no Brasil. Cara, Nubank, Total. Creditas, iFood, tudo empresa de tecnologia. Sim. Que passou exatamente por essas dificuldades todas, né? E estavam ainda pavimentando, né, uma época que não tinha nada. Então, claro que dá para fazer, né? Pô, resultados digitais. Tem um bom pismo agora, acabou de vender uma mega empresa de tech pura, né? De que não é nem uma fintech, é infraestrutura para fintech. A Visa veio e comprou num mega de um valuation. Dá para fazer. Só aprofundando, acho que o caso no Nubank é ótimo e fantástico a gente ter, e o caso no Brasil, ainda mais ele agora é público, e os números começando a apresentar o que eles falavam há 5 anos atrás. Então agora, integrando e sendo o caso, daí todo mundo entende. Acho que aí tem uma mistura, né? Tem o pessoal que já entende
qual é como é que é esse mindset, né, de venture, de tecnologia, e tem quem está de fora que às vezes tem dificuldade para entender. Mas assim, tentando resumir e juntar um pouco, né, vários conceitos assim. Na Redpoint a gente gostava muito de falar assim, o que é uma startup? A gente, né, a definição meio tabajara nossa lá, assim, pô, startup é uma empresa muito grande, enquanto ela ainda é muito pequena. Então, assim, por que muito grande? Porque quando você fala de venture capital, no modelo que a gente faz, que você vai montar um portfólio de 30 empresas, vai distribuir dinheiro nas 30, você tem que trazer um resultado muito bom para o seu investidor, senão ele não vai te dar dinheiro de novo. Dessas 30, um montão vai morrer, algumas vão dar muito bem, essas que deram muito bem tem que ter dado um múltiplo de... Não dá para você investir numa empresa que não tem chance de ficar muito grande. Então, todas na largada, que você investe, você tem que falar, não, esse cara tem condição de virar uma empresa muito, muito grande, porque ele está num mercado que é grande o suficiente. Então, essa é a primeira coisa. Assim, você está partindo da premissa que, se der certo, essa empresa tem condição de ficar gigantesca. Aí depois você tem uma outra discussão que ela vai ficar gigantesca dando lucro ou não. Isso. Beleza. Mas vamos partir da premissa que dá para ficar muito grande. O mercado é grande, né? Tanto que uma premissa para a gente lá era, eu só invisto em empresas onde o mercado que ela está inserida é um mercado de múltiplos bilhões de dólares. Porque eu quero criar uma empresa de bilhão, não dá para eu fazer isso num mercado pequeno. Criar um bonsai lá, é bonitão, mas é bonsai, né? Só uma cereja assim, né? Quero montar uma arvorizona nervosa. Então, esse é um aspecto. O outro queima dinheiro mesmo na largada. O modelo de venture, né, que aí é talvez outra coisa que falta um pouco de conhecimento do mundo. Eu não conhecia também, fui descobrir isso, né, no meio da marra. Que no começo, você não tem um business. Você tem uma ideia. E você vai gastar dinheiro para testar, ver se essa ideia pode virar um business. Então, você vai queimar a caixa. Tô gostando do jogo, mas preciso queimar mais. Tô gostando do jogo, tô queimando. Agora eu vou começar a tentar monetizar. Talvez você descobre um jeito que monetiza, aí você vai passar a queimar menos. Isso. Talvez descobre um jeito que monetiza e dá para escalar, você vai queimar menos. Vai chegar uma hora que você vai começar a fazer dinheiro. Isso. Então você tem que acreditar que essa é a curva que você vai construir, onde você sai de uma ideia, queima a caixa, os VCs estão bancando isso, uma hora ela começa a crescer. Muitas vezes essa empresa vai ficar por muito tempo queimando caixa, porque como o objetivo é criar uma empresa muito grande, existe um pensamento que tá bom, se ela já pode gerar caixa, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço com esse caixa que foi gerado. Se ele pode ser investido para gerar mais crescimento, eu deveria pôr o dinheiro para gerar mais crescimento, porque aí eu gero uma empresa ainda maior. Senão ela vai virar uma empresa que vai distribuir dividendo e ela parou de crescer, ela não seguiu esse caminho típico de venture. E aí a gente olha para um negócio que o pessoal chama, né, os founders, isso para founder, o cara tem que olhar para isso, que é o tal do Unit Economics. Que enquanto a empresa está descobrindo o business model aqui, ela está basicamente gastando dinheiro. Com o quê? Com, tipicamente, engenharia, né? Produto engenharia. Estou criando a tecnologia, estou criando a propriedade intelectual lá, através da qual eu quero monetizar. Aí é gasto só. Uma hora ele vai começar a tentar vender isso aí, uma hora ele vai conseguir ter venda. Só que ele ainda vai ter muito pouca venda por quantidade de dinheiro que ele ainda gasta para montar o produto, para rodar o produto, para operar o produto, para fazer a venda e para fazer o suporte. Então, para cada contrato que ele assina, para cada dólar de contrato que ele assina, ele ainda queima 10 vezes mais dólar. Então, ela está queimando caixa. Sim. Só que o que você tem que olhar? O que é o Unit Economics? Você vai falar, para esse contrato que eu vendi, em escala, quando ele tiver numa escala gigantesca, que eu tiver feito offset de todos os custos que são, vamos falar, fixos e etc., aquele custo unitário lá, ele é aquele item unitário lá, ele é rentável ou não? Sim. Aí vem o número mágico lá, o CAC sobre LTV tem que ser pelo menos 3, né? Sim. Quer dizer que você tem que gerar pelo menos 3 vezes mais dinheiro que você custa para trazer um usuário novo, vender um contrato novo. Se isso acontecer e ele estiver crescendo, agora quanto mais você cresce, mais dinheiro você vai... Agora essa é uma empresa que vai começar, como é que se diz? Tampar esse buraco de caixa que ela criou e uma hora ela vai gerar caixa de verdade. Se ela crescer bastante, ela vai gerar bastante caixa, vai ter vamos falar assim, um valor, né, real, né? Aí você pode pensar em modelos de valuation mais tradicionais, discounted cash flow, igual você olha qualquer outro business, e ele é um bom business. É isso. Essa é
é o segredo do jogo. É fácil de fazer? Não. É foda. Mas talvez o mercado de 21, nessa aqui, de onde é o fundo e onde você começa a voltar, onde o pessoal perdeu a mão. Acho que o mercado de 21 teve muito assim colocando muito mais dinheiro nessas fases anteriores, apostando que ia ser muito maior e mais rápido. Um monte de coisa aconteceu no mundo. O dinheiro ficou mais caro. Então, a hora que eu faço o desconto para tentar entender quanto que aquela empresa vale, ela passou a valer menos, porque agora o custo do dinheiro é mais caro. Sim. Então, poxa, agora eu não chego mais naquele tamanho. Então, aí você vê, puta, sabe o quê? Fiz um desenho aqui que talvez ele não pare mais de pé. Gastamos demais. Então, acho que aí é o ajuste que vai ter, né? Tem vamos falar assim, uma equalização dessas coisas. E aí teve muita maluquice mesmo, né? E de certa maneira a indústria é meio culpada disso. A gente fez isso acontecer. Por quê? Porque como o modelo depende de você ter os caras, os hits, né? Que é o começo da curva ali, os caras que têm resultados muito bons, virou uma corrida para quem que tem um resultado melhor ainda. E aí talvez a gente talvez não, com certeza fez um monte de coisa que não devia ter sido feita. E agora vai ter um ajuste. Agora, não tenha dúvida de que dessas empresas aí vai ter um monte que vão sobrar. E aí vão sobrar só elas, porque um monte de outras vão morrer. E esses caras, sim, vão abocanhar um pedação no mercado e vão ser um monte de empresa legal pra caramba, entendeu? Teve até eu não vi a estatística exata, mas tava falando com o Geraldo da ABCID, e ele teve agora no SaaStr, né, num evento de SaaS lá que tem lá no Vale, e ele falou, Manuel, a lição de casa, as principais empresas lá daquele index, né, acho que é o Cloud 500, alguma coisa assim, a maior parte das empresas conseguiram mudar o seu jeito de operar para queimar muito menos caixa, ficar lucrativo ou próximo da lucratividade, fizeram o dever de casa e agora são business gerador de caixa. Então, sim, it works, entendeu? Então agora, ficou mais difícil o dinheiro, o founder vai pensar diferente, o fundo vai pensar diferente, aí tem as consequências, né? Vamos voltar mais para os basics ali de 2020, 2019, entendeu? Bom, a gente passou de 1 hora, o papo, se a gente puder ficar aqui, a gente vai eu tô tranquilo. 3 horas ficar falando. Queria fazer duas perguntas pra gente ir fechando. Primeiro, a gente falou o que aconteceu até agora, e aí você falou um pouquinho de 24, mas o que você tá esperando pro mundo de VC daqui pra frente, pros próximos 5, 10 anos? Então, a gente tá vendo talvez SaaS chegando num pico e agora vindo uma outra tendência, ainda tem muito de SaaS para acontecer. Como que você tá vendo esses próxima década, talvez? Assim, é super difícil, né, de fazer a previsão. Assim. Eu acho que é difícil falar assim SaaS, porque SaaS é mais um modelo de negócio. Você pode ter qualquer coisa dentro de SaaS. Mas eu acho que assim, vai vir uma coisa muito grande de AI e de inteligência artificial. E eu acho que ela vem em diferentes sabores. Assim, você tem um lado que é o pessoal que está preparando toda a infraestrutura de inteligência artificial, que é o que as outras pessoas vão usar para montar produtos com inteligência artificial. E depois você vai ter os produtos com inteligência artificial e a adoção de inteligência artificial pelas empresas. Só que isso vai ser muito rápido. Imagina o seguinte, imagina que você hoje, a gente acabou de falar aqui com a empresa do portfólio de vocês, uma empresa que faz análise de documento. Cara, estão usando inteligência artificial, né, um pedaço da inteligência artificial, no caso do NLP, para pegar um documento, triturar, tirar as informações importantes do documento para você tomar uma determinada decisão de negócio. Se você é um business que faz análise de documento e ainda está usando gente para fazer análise de documento, você tem que olhar para a inteligência artificial. Porque vai ter um cara do seu lado que vai ver o seu business, fala, esse business é legal, eu quero fazer ele, só que eu vou fazer ele 10 vezes mais eficiente usando inteligência artificial. Então, todo mundo vai ter que correr atrás. Eu acho que vai ter uma divisão no mundo entre as empresas que abraçaram de vez a inteligência artificial e usaram e as que não. Igual aconteceu com o digital. Né? Até pouco tempo atrás, hoje como é que você não tem uma presença digital? Então, acho que isso vai vir. Então, a gente vai continuar tendo investimento em software, nesse tipo de coisa, pra caramba.
Você acha que o mundo vai ficar mais concentrado ainda em empresas? Porque quem está construindo esses alicerces é quem tem muito dinheiro. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que por um tempo acho que a gente vai ter uma concentração maior. Não dá para saber. A gente sempre tem coisas diferentes, né? Pô, do nada apareceu um OpenAI aí que não era nenhuma dos grandes caras. Agora, ela vai continuar no Edge ali? Não sabemos. Vai continuar independente? Tem um monte de coisa para ser feita, né? Eu acho que é difícil de falar. A indústria de VC, eu acho que ela vai ter que repensar algumas coisas, né? Por que a gente fez de errado 2021, pouco de 22? Que tipo de deal que você vai suportar agora? Mas é pendular, isso não é que vai virar um negócio da água para o vinho de um dia para o outro. Agora ele puxa um pouco mais, em vez de empresas que só estavam crescendo a qualquer custo, não é mais só crescer a qualquer custo, é crescer com garantia de unit economics muito bom, talvez até crescer menos, mas com um unit economics melhor ainda. Então, vai mudando. Estava muito pró-founders, né? Os fundos basicamente jogando dinheiro dentro desses founders que tinham empresas que tinham as características que eles estavam procurando. Poxa, agora o dinheiro ficou, né? Cash é mais king do que nunca agora. O dinheiro ficou mais caro. Então, vai ficar mais favorável um pouco para quem está investindo. Mas essas coisas são pendulares, assim, vai para um lado e volta para o outro de tempos em tempos, assim. E agora, tem coisas legais que eu gosto, que aí eu acho que eu não sei o quanto que elas vão impactar a indústria de VC, mas, por exemplo, eu gosto muito uma onda que está tendo, que são os indie hackers. Não sei se vocês já viram essa história, que são os caras, tipicamente caras de tecnologia, e que eles estão montando os produtos tipicamente software, colocando os produtos para rodar com time praticamente nenhum. Muitas vezes é o próprio cara fazendo 3, 4 produtos e não pega funding nunca. Surgindo um monte de microsas por aí. Saindo um monte de microproduto. Tá bom, que tamanho que é isso perto do todo? Bem possivelmente é pequeno. Mas, pro cara pode ser o blogs da vida dele lá, entendeu? Então eu acho que isso é legal de ver, porque nunca foi tão fácil você montar um produto digital como é hoje. Você pode ir comendo pelas beiradas. Eu lembro de lá em 2017, acho que eu vi uma imagem que assim, o banco era um tubarão e as fintechs eram vários peixinhos que juntos formavam um negócio maior que um tubarão. Pode ser um paralelo. É isso. Então assim, e um monte de vamos falar assim, de problemas que antes não era viável a gente resolver eles com o que existia de tecnologia ali, muito alta. E agora com a inteligência artificial vai ser. Então, eu olho com muito excitement pro que vem. Eu acho que vai dar trabalho, igual a internet deu trabalho para um monte de empresa. Eu acho que a AI vai dar muito trabalho para um monte de empresa. Acho que vai ser mais rápido do que a internet, porque é em cima de infraestrutura existente. Mas eu fico muito animado com o tipo de novos problemas grandes que precisam ser resolvidos, que a gente vai resolver com isso. Tudo bem, vamos criar outros. Como é que a gente lida com isso? Mas eu acho que vai ser interessante assim, o que vem por aí. Eu fiquei curioso, você falou, se tem a empresa que não está usando AI, ela vai perder para que começar a usar. No dia a dia do VC, como que você acha que vai ser essa introdução? Assim, você está vendo acontecer, ainda não? Tem muita gente, já vinha há algum tempo muitos VCs trabalhando, por exemplo, em desenvolver sistemas para suportar eles nas diferentes etapas, né, da vida, do trabalho de um VC ali, que é identificar os founders, criar o deal flow, depois analisar, etc. Teve muita gente trabalhando aqui em muita tecnologia aqui, desde tecnologia de CRMs, etc., mas também muita coisa em Big Data, Machine Learning, tipo, como é que eu consigo coletar um monte de sinais de informações públicas ou informações datasets que eu compro para tentar ver que as empresas estão com cara de que tem chance de estar né, na curva ali do tip point para eu poder chegar nessa empresa antes de um outro VC. Então, tinha gente fazendo isso. Tem gente já começando a fazer isso com AI, acho que vai ser natural. Agora, você também tudo que AI vai poder entrar no dia a dia das tarefas do dia a dia. Escrever um memo, fazer análise de um conjunto de dados. Eu acho que vai ter que usar. Acho que não tem muito jeito. Assim. É claro que a decisão em si do VC ela
ela tem aspectos que talvez são ainda muito difíceis de você fazer de maneira automática, que é isso aqui. Né? Conversa com o founder, você conheceu o founder há 10 anos, você já sabe tudo que o cara fez. Tem um lado que é o lado humano, pessoa assim, que eu acho que sempre vai existir. Né? E agora, ferramental, não tenha dúvida que tem gente dedicada só fazer isso. Né? Veja o que, sei lá, pegar um exemplo bobão assim. Mas, o cara que tá fazendo hoje um cap table no Excel, fazendo coisa que tem gente fazendo melhor do que ele, isso aí, né? Paga lá pra carta, tem outras empresas e deixa fazer, entendeu? Tudo bem, no começo o cara não tem essa grana, mas chega uma hora que, você para meia hora do seu CFO lá pra fazer isso, pagou um ano da carta lá. Então tem coisa pra fazer. Acho que tecnologistas têm que entender muito assim, que é como é que você usa a tecnologia a seu favor. Eu acho que você não simplesmente falar não vou usar acho que tem preço caro assim a se pagar assim. Agora dá um frio na barriga, porque o AI é meio assustador. Sim, né? sim. Bom, e a pergunta que a gente faz no final para todo mundo. O que o Manuel de hoje falaria pro Manuel lá do começo da jornada, se formando na Unicamp lá? Poxa, compra Bitcoin. Não foi o primeiro. Já respondeu. Ainda hoje? Não, hoje não. Não, mas naquela época. Não, cara, eu acho que assim, talvez a grande coisa que eu falaria é acredita que dá para fazer as coisas e tenta fazer. Surpreendentemente. Estatisticamente, quase todo mundo dá a mesma. Volta e fala isso. Antes da gente acabar, tem um mimo dos nossos patrocinadores. Opa. A Yu mandou um mimo pra você. Tem uma cartinha aí. Pô, vou ver. Obrigadão, valeu. Joia. Manuel, foi muito bom papo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui tirar um tempo pra dividir sua história com a gente. Dani, mais uma vez, obrigado pela parceria. E você que tá vendo a gente, você já sabe, todos os episódios estão lá no snack.co. A gente entrevistou o Anderson, o sócio do... Tem uma última fala do importante. Manuel. Tem. Toma cuidado que o VC fala bobagem pra caramba. então, assim, filtrem bem qualquer coisa que eu disse aqui. Faça a sua própria due diligence, estude. Então, antes de voltar lá e assistir todos os episódios com VCs que a gente fez, pega esse filtro do Manuel aqui. E é isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Boa sorte. Muito bom.